A ordem foi redigida quando o cerco já se fechava, quando as rotas de suprimento estavam sob fogo constante e quando relatórios sucessivos alertavam que a situação havia se tornado irreversível. Ainda assim, a assinatura foi colocada no documento, transformando uma retirada militar possível em uma condenação estratégica irreversível. Naquele momento, a decisão não representava apenas uma diretriz operacional, mas o colapso definitivo da flexibilidade de comando no alto escalão alemão. O que estava em jogo não era apenas território, mas a sobrevivência de um exército inteiro, e a decisão já havia sido tomada. Os relatórios que chegavam ao quartel-general alemão descreviam uma realidade incompatível com as ordens vigentes. Unidades isoladas, linhas de suprimento cortadas e temperaturas abaixo de 30 graus negativos comprometiam qualquer capacidade de manobra. Mesmo assim, a determinação expressa era inequívoca: nenhuma retirada seria autorizada sob nenhuma circunstância. O papel assinado transformava recomendações técnicas em ordens irrevogáveis, independentemente das consequências no terreno. O centro do problema não era a ausência de informações, mas a recusa em aceitá-las. Generais experientes alertavam que a manutenção das posições era logisticamente insustentável, enquanto relatórios de reconhecimento confirmavam o cerco soviético em profundidade crescente. Ainda assim, a decisão permaneceu inalterada, sustentada por uma visão estratégica que ignorava a realidade operacional do fronte oriental naquele inverno. À medida que os dias avançavam, a distância entre a realidade do campo de batalha e as ordens vindas do alto comando tornava-se insuperável. As unidades cercadas aguardavam instruções que nunca autorizavam a retirada, enquanto os recursos diminuíam de forma irreversível. A assinatura no documento não era apenas um gesto administrativo, mas a formalização de uma escolha que descartava qualquer alternativa de sobrevivência organizada. Esse momento marcou o ponto sem retorno de uma campanha inteira. A partir daquela decisão, cada hora perdida aprofundava o colapso inevitável do 6º Exército Alemão. O que se seguiu não foi apenas uma derrota tática, mas um divisor de águas na guerra no leste, resultado direto de uma ordem escrita que jamais seria revogada. A ordem que selou o destino do 6º Exército não surgiu de improviso, mas de um processo acumulativo de decisões tomadas ao longo de semanas, nas quais a realidade operacional foi sendo gradualmente substituída por expectativas políticas. Desde o início da ofensiva de verão de 1942, o avanço alemão em direção ao Volga havia sido sustentado por premissas que ignoravam limites logísticos evidentes. O comando acreditava que a captura de Stalingrado representaria não apenas um ganho territorial, mas um golpe psicológico decisivo contra a União Soviética. Essa convicção passou a moldar todas as decisões subsequentes, mesmo quando os fatos no terreno apontavam para o esgotamento das forças disponíveis. À medida que as divisões avançavam pelas ruínas da cidade, os relatórios operacionais começaram a registrar um padrão constante de desgaste. As perdas humanas cresciam, os suprimentos tornavam-se irregulares e a capacidade de manobra diminuía drasticamente. Ainda assim, o alto comando mantinha a expectativa de que a resistência soviética estava próxima do colapso. Essa interpretação, sustentada por avaliações excessivamente otimistas, ignorava sinais concretos de que o Exército Vermelho estava preparando uma contraofensiva em larga escala nos flancos do dispositivo alemão. No final de outubro de 1942, informações provenientes de reconhecimento aéreo e interceptações de comunicações já indicavam movimentações soviéticas significativas ao norte e ao sul de Stalingrado. Oficiais no terreno relataram concentrações anormais de blindados e artilharia, incompatíveis com simples operações defensivas. Apesar disso, os relatórios enviados ao alto comando eram frequentemente filtrados ou reinterpretados de modo a não contrariar a diretriz central de manter a posição a qualquer custo. A estrutura decisória começava a se fechar sobre si mesma. A crença de que a Luftwaffe poderia suprir integralmente o 6º Exército por via aérea tornou-se um dos pilares dessa ilusão estratégica. Projeções otimistas foram aceitas sem verificação rigorosa,
desconsiderando limitações meteorológicas, alcance operacional e a crescente superioridade aérea soviética. O abastecimento aéreo, apresentado como solução viável, na prática jamais teve capacidade logística para sustentar centenas de milhares de homens cercados em condições extremas. Quando as forças soviéticas lançaram a Operação Urano, em novembro de 1942, a fragilidade do dispositivo alemão tornou-se evidente em poucas horas. As linhas romenas nos flancos colapsaram rapidamente, abrindo caminho para o cerco completo de Stalingrado. Nesse momento, ainda existia uma janela limitada para uma retirada coordenada. No entanto, a ordem de manter posições permaneceu inalterada, transformando uma situação crítica em uma catástrofe estratégica irreversível. O fechamento completo do cerco, consolidado nos dias seguintes à ofensiva soviética, alterou de forma definitiva a natureza do combate em Stalingrado. Com as forças alemãs isoladas em uma vasta área urbana devastada, a prioridade deixou de ser a conquista territorial e passou a ser a simples sobrevivência. As comunicações tornaram-se irregulares, o fluxo de suprimentos caiu a níveis críticos e a capacidade de comando foi severamente comprometida pela distância e pela desorganização crescente. Ainda assim, as ordens recebidas continuavam a exigir resistência total, sem qualquer menção a uma retirada estratégica. Dentro do bolsão, a realidade material passou a dominar cada decisão tática. A escassez de combustível limitava movimentos mecanizados, a falta de munição restringia a capacidade defensiva e a alimentação racionada reduzia rapidamente a condição física das tropas. Unidades inteiras eram forçadas a ocupar posições improvisadas em edifícios destruídos, sem proteção adequada contra o frio extremo. O inverno russo, com temperaturas muito abaixo de zero, tornou-se um fator de desgaste tão letal quanto o próprio inimigo. Apesar da deterioração acelerada da situação, as comunicações enviadas ao alto comando continuavam a enfatizar a possibilidade de resistência prolongada. Relatórios eram redigidos com linguagem cuidadosamente controlada, evitando descrições que pudessem ser interpretadas como pedidos diretos de retirada. A cadeia de comando, moldada por anos de disciplina rígida e obediência absoluta, inibia qualquer iniciativa que pudesse ser vista como desvio das ordens superiores. Assim, a realidade operacional era sistematicamente filtrada antes de alcançar os níveis decisórios mais altos. A promessa de abastecimento aéreo sustentava a ilusão de que o cerco poderia ser mantido indefinidamente. No entanto, os números reais jamais corresponderam às projeções oficiais. Aeródromos improvisados eram frequentemente inutilizados por bombardeios ou condições climáticas adversas, enquanto aeronaves de transporte sofriam perdas constantes. Mesmo nos dias de maior esforço logístico, apenas uma fração do necessário chegava às tropas cercadas, agravando o colapso progressivo da capacidade de combate. Com o passar das semanas, tornou-se evidente que a permanência em Stalingrado não tinha mais valor estratégico mensurável. O cerco havia se transformado em uma armadilha sem saída, mantida não por viabilidade militar, mas pela rigidez de uma decisão política que se recusava a reconhecer o fracasso. A partir desse ponto, cada dia adicional apenas ampliava o número de baixas e aprofundava a dimensão histórica da tragédia que se desenrolava. À medida que o cerco se consolidava, o isolamento do Sexto Exército deixou de ser apenas físico e passou a ser também estratégico e psicológico. A distância entre a realidade vivida nas ruínas de Stalingrado e as decisões tomadas nos centros de comando aumentava diariamente. Os relatórios enviados pelos comandantes de campo descreviam uma força em colapso progressivo, mas eram recebidos por uma estrutura decisória que já não admitia alternativas ao curso estabelecido. A própria linguagem dos documentos começou a refletir resignação, substituindo análises operacionais por pedidos implícitos de orientação que jamais chegaria. O general Friedrich Paulus, comandante do Sexto Exército, encontrava-se preso a um dilema estrutural. Embora reconhecesse a inviabilidade da situação, sua formação e o sistema de comando no qual estava inserido limitavam qualquer iniciativa autônoma. A doutrina alemã valorizava a obediência absoluta às ordens superiores,
e qualquer desvio poderia ser interpretado como insubordinação grave. Dessa forma, mesmo diante da destruição iminente, a cadeia de comando manteve-se intacta, operando de acordo com diretrizes que já haviam perdido aderência à realidade do campo de batalha. Enquanto isso, o Exército Vermelho consolidava o cerco com crescente eficiência. As forças soviéticas estabeleceram linhas defensivas profundas, reforçaram posições estratégicas e neutralizaram tentativas isoladas de ruptura. A superioridade em homens, artilharia e logística tornava-se cada vez mais evidente, reduzindo drasticamente as chances de uma operação de socorro bem-sucedida. A cada dia, a janela de oportunidade se estreitava, enquanto as condições dentro do bolsão se deterioravam rapidamente. O inverno intensificou os efeitos do cerco. A falta de combustível impedia o aquecimento adequado, armas falhavam devido às baixas temperaturas e doenças proliferavam entre soldados exaustos e subnutridos. As comunicações internas tornaram-se fragmentadas, dificultando qualquer coordenação eficiente. A estrutura militar, outrora disciplinada e precisa, começava a se fragmentar sob o peso da escassez e do isolamento prolongado. Nesse estágio, a permanência em Stalingrado já não representava uma escolha estratégica, mas a consequência direta de decisões anteriores que não podiam mais ser revertidas. O comando alemão havia cruzado um ponto de não retorno, no qual a continuidade da resistência servia apenas para adiar o inevitável. A tragédia deixava de ser apenas militar e assumia contornos humanos profundos, marcando definitivamente o destino de dezenas de milhares de soldados cercados. Com o avanço do inverno e o agravamento das condições no interior do cerco, a estrutura operacional do 6º Exército entrou em colapso funcional. As cadeias de suprimento praticamente deixaram de existir e as unidades passaram a depender de estoques improvisados e irregulares. A ração diária foi drasticamente reduzida, comprometendo a resistência física dos soldados, enquanto a escassez de medicamentos transformava ferimentos leves em sentenças de morte. A capacidade de combate, medida em termos reais, diminuía a cada dia, independentemente das ordens recebidas. A tentativa de sustentar o cerco por meio de pontes aéreas revelou-se definitivamente inviável. As aeronaves disponíveis não eram suficientes para atender às necessidades mínimas do contingente cercado, e muitas eram abatidas antes mesmo de alcançar as zonas de pouso improvisadas. As condições meteorológicas extremas, aliadas à crescente pressão da aviação soviética, tornaram as operações aéreas cada vez mais esporádicas e ineficazes. Mesmo quando bem-sucedidas, as entregas representavam apenas uma fração do que era necessário para manter a força operacional. No interior das posições alemãs, a disciplina começava a se fragmentar sob o peso da exaustão e da desesperança. Unidades isoladas perdiam contato entre si e a cadeia de comando tornava-se fragmentada. A comunicação por rádio era irregular, frequentemente interrompida por falhas técnicas ou interferência inimiga. Nesse ambiente, decisões locais passaram a ser tomadas de forma improvisada, muitas vezes em desacordo com ordens superiores que já não refletiam a realidade do campo de batalha. Enquanto isso, o Exército Vermelho consolidava seu controle sobre as áreas circundantes, reforçando anéis defensivos e ampliando a pressão sobre o bolsão alemão. As forças soviéticas operavam com superioridade numérica e logística, coordenando ataques graduais que desgastavam continuamente as posições inimigas. Cada avanço reduzia ainda mais o espaço disponível, comprimindo as tropas alemãs em setores cada vez mais restritos e vulneráveis. Nesse estágio, a manutenção da resistência deixou de ter qualquer valor estratégico mensurável. A continuidade do combate servia apenas para prolongar o sofrimento humano e ampliar as perdas inevitáveis. A decisão de não autorizar a rendição transformara-se em um símbolo de obstinação institucional, desvinculado de qualquer lógica militar racional. O destino do 6º Exército estava praticamente selado, restando apenas a formalização de um desfecho que já se anunciava inevitável. À medida que janeiro de 1943 avançava, a situação do 6º Exército atingiu um ponto de colapso irreversível. As temperaturas extremas, frequentemente abaixo de 30 graus negativos,
paralisavam equipamentos, congelavam lubrificantes e tornavam o simples manuseio de armas uma tarefa extenuante. Soldados debilitados pelo frio e pela fome já não conseguiam manter posições defensivas coerentes, enquanto a capacidade de comando se desintegrava diante da ausência quase total de recursos operacionais. A tentativa de manter alguma estrutura hierárquica tornou-se cada vez mais simbólica. Ordens continuavam a ser transmitidas, mas sua execução dependia de condições que simplesmente não existiam mais. Muitas unidades já não possuíam comunicação funcional com o quartel-general, e oficiais de baixa patente assumiam decisões de sobrevivência imediata, desconectadas de qualquer plano estratégico mais amplo. A disciplina, antes sustentada por doutrina e treinamento rigoroso, cedia espaço à necessidade básica de subsistência. Enquanto isso, as forças soviéticas intensificavam a pressão final sobre o perímetro reduzido. Ataques coordenados, apoiados por artilharia pesada e infantaria experiente em combate urbano, avançavam metodicamente sobre as posições alemãs remanescentes. Cada setor perdido significava não apenas a redução do espaço defensivo, mas também o colapso de qualquer possibilidade de reorganização. O cerco deixava de ser uma situação temporária e se transformava em uma condição terminal. No interior do comando alemão, a percepção da inevitabilidade começou a se manifestar de forma mais explícita. Relatórios internos passaram a reconhecer a impossibilidade de manter a resistência por tempo indefinido, embora tais avaliações raramente fossem transmitidas de forma clara aos níveis superiores. A rigidez estrutural do sistema de comando impedia que essas conclusões se traduzissem em decisões práticas, perpetuando um ciclo de inação diante do colapso iminente. Nesse ponto, a permanência em Stalingrado já não tinha qualquer justificativa militar objetiva. A continuidade da luta atendia apenas a imperativos simbólicos e políticos, desvinculados da realidade do campo de batalha. A derrota, embora ainda não formalmente declarada, tornara-se um fato consumado, aguardando apenas o momento em que seria oficialmente reconhecida. À medida que o cerco se aproximava de seu desfecho, a estrutura do 6º Exército encontrava-se em completo estado de exaustão operacional. As unidades remanescentes estavam fragmentadas, sem coordenação efetiva, e muitas já haviam perdido a capacidade de combater de forma organizada. A escassez absoluta de munição, alimentos e assistência médica transformara cada posição defensiva em um ponto isolado de resistência, sem possibilidade real de apoio mútuo. A coerência tática que um dia sustentara o avanço alemão havia se dissolvido por completo. Nesse estágio, a liderança superior enfrentava uma contradição insolúvel. As ordens recebidas continuavam a exigir resistência incondicional, enquanto a realidade no terreno tornava qualquer forma de cumprimento operacionalmente impossível. A promoção de Friedrich Paulus ao posto de marechal de campo, ocorrida em 30 de janeiro de 1943, foi interpretada como um gesto simbólico, carregado de significado político. Historicamente, nenhum marechal alemão havia se rendido, e a expectativa implícita era a de que ele mantivesse a posição até o fim, independentemente das consequências humanas. Entretanto, a promoção não alterou a situação material nem a correlação de forças. As tropas cercadas enfrentavam fome extrema, colapso sanitário e exaustão física absoluta. Hospitais improvisados operavam sem medicamentos, e feridos graves eram deixados sem atendimento adequado. A disciplina, embora ainda presente em alguns núcleos, já não podia compensar a ausência de meios básicos para a sobrevivência coletiva. O avanço soviético prosseguia de forma metódica, reduzindo progressivamente o perímetro controlado pelos alemães. Cada setor perdido significava o encurtamento do tempo disponível antes do colapso final. A resistência deixava de ter valor estratégico e passava a representar apenas a prolongação de um sofrimento inevitável. A diferença entre comando e realidade tornava-se insustentável, revelando o abismo entre decisões políticas e consequências humanas. Nesse contexto, a rendição deixou de ser uma hipótese remota e passou a ser uma conclusão lógica. O destino do 6º Exército já não dependia de manobras militares ou reforços inexistentes,
mas da decisão de encerrar uma luta que havia perdido qualquer propósito estratégico. O desfecho aproximava-se de forma irreversível, encerrando uma das campanhas mais devastadoras da história militar moderna. Com o colapso definitivo das posições alemãs, a situação em Stalingrado entrou em sua fase final. As últimas áreas ainda controladas pelo Sexto Exército encontravam-se completamente isoladas, sem capacidade de manobra ou comunicação eficaz. A resistência, agora fragmentada em bolsões dispersos, limitava-se a tentativas locais de sobrevivência, sem qualquer impacto estratégico sobre o curso dos acontecimentos. O cerco soviético havia se fechado de forma absoluta, eliminando toda a possibilidade de reorganização militar. A estrutura de comando já enfraquecida praticamente deixou de existir como entidade funcional. Ordens deixaram de circular, unidades agiam de forma autônoma, e muitos oficiais enfrentavam a escolha entre manter uma obediência formal sem sentido ou assumir decisões individuais para preservar vidas. A distinção entre disciplina militar e sobrevivência pessoal tornou-se cada vez mais tênue, refletindo o colapso completo da hierarquia operacional. Nos últimos dias, as forças soviéticas intensificaram os ataques finais com o objetivo de eliminar os últimos focos de resistência. A superioridade em homens, artilharia e suprimentos permitiu avanços constantes, enquanto a resistência alemã, privada de recursos e exaurida fisicamente, tornava-se cada vez mais simbólica. O campo de batalha transformou-se em um cenário de destruição total, marcado por ruínas, silêncio intermitente e o colapso definitivo de qualquer estrutura organizada. A capitulação tornou-se inevitável não por decisão estratégica calculada, mas por absoluta impossibilidade de continuidade. A realidade impôs-se de forma incontestável. Não havia mais meios, nem comando, nem condições mínimas para prosseguir. O cerco cumprira seu objetivo, e a derrota estava consumada antes mesmo de ser formalmente reconhecida. Quando a rendição foi finalmente aceita, não representou apenas o fim de uma batalha, mas o encerramento simbólico de uma fase inteira da guerra. O Sexto Exército, outrora considerado uma das formações mais poderosas da Wehrmacht, deixava de existir como força combatente. O impacto desse desfecho ultrapassaria em muito os limites de Stalingrado, alterando de maneira irreversível o equilíbrio estratégico do conflito no fronte oriental. A queda definitiva do Sexto Exército em Stalingrado marcou um ponto de inflexão irreversível na Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez, uma força alemã de grande escala havia sido completamente cercada, derrotada e forçada à capitulação em combate aberto. O impacto dessa derrota ultrapassou o campo de batalha e alcançou o núcleo da estratégia alemã, abalando a percepção de invencibilidade construída desde o início do conflito. A partir desse momento, a iniciativa estratégica no fronte oriental passou de forma decisiva para as mãos soviéticas. A rendição não foi apenas o resultado de falhas táticas isoladas, mas a consequência direta de um sistema de comando rigidamente centralizado, incapaz de se adaptar às realidades operacionais. A recusa em autorizar uma retirada, mesmo diante de avaliações técnicas claras, transformou uma situação difícil em uma catástrofe total. A assinatura que manteve o Sexto Exército em Stalingrado representou, na prática, a negação da própria lógica militar em favor de uma decisão política inflexível. As consequências humanas foram imensas. Centenas de milhares de soldados alemães foram mortos, feridos ou capturados, muitos dos quais jamais retornariam de cativeiro. A destruição material foi igualmente vasta, e a cidade de Stalingrado tornou-se símbolo extremo do custo humano da guerra industrial moderna. O episódio demonstrou de forma brutal como decisões tomadas à distância podem condenar exércitos inteiros quando dissociadas da realidade do campo de batalha. No plano estratégico mais amplo, a derrota marcou a transição definitiva da Alemanha para uma postura defensiva no leste. A iniciativa passou de forma duradoura para o Exército Vermelho, que utilizaria a vitória como base para sucessivas ofensivas até alcançar Berlim. O colapso em Stalingrado não foi apenas uma derrota operacional, mas o início de um processo irreversível de desgaste que culminaria no fim do regime nazista.
Assim, a história de Stalingrado permanece como um estudo fundamental sobre os limites do poder militar quando subordinado à rigidez ideológica. A assinatura que selou o destino de milhares de homens não foi apenas um ato administrativo, mas um símbolo duradouro das consequências de decisões tomadas sem margem para revisão. Seu legado permanece como um dos exemplos mais contundentes de como a inflexibilidade estratégica pode transformar uma campanha em tragédia histórica definitiva.